Eu já entendi desde muito cedo que AI é não só o futuro, é o presente, é a maior tecnologia de todos os tempos. É muito louco pensar isso porque, né, uns anos atrás a gente falava, caraca, Bitcoin é a maior tecnologia de todos os tempos. Antes a gente falava, caraca, internet é a maior tecnologia de todos os tempos. Hoje a gente fala, caraca, AI é a tecnologia maior de todos os tempos. Todo lead que entra no seu funil, ele já teve uma experiência prévia frustrada. Sua missão no seu funil, o funil de vendas, na verdade, ele é o que na essência? Ele é você pegar essas frustrações anteriores, Dá uma nova oportunidade. endereçar elas e apresentar uma nova oportunidade que ele nunca ouviu. Isso é o seu posicionamento único, isso é o seu próprio oceano azul, independente do nicho que você esteja. A AI, ela não substitui pessoas que usam AI, porque a pessoa usando AI como conhecimento, ela sabe onde que a AI tá errando, ela sabe direcionar, ela sabe o que ela tá procurando. Bitcoin ele é uma coisa diferente de tudo que a gente jamais viu. Nenhuma outra criptomoeda é igual a ele, nenhum outro dinheiro é igual a ele, nada que existe na Terra, o que existiu até hoje é igual ao Bitcoin. Ele é realmente um marco na história humana, tal qual a AI, tal qual o fogo, tal qual a escrita, tal qual a eletricidade é o Bitcoin. A AI não tem contexto completo sobre as coisas e ela responde com total certeza e confiança daquilo que ela está dizendo. Ela vai te trazer uma resposta que vai te convencer. E essa resposta não está certa. Lendários, estamos em Floripa, diretamente do Experiência Vendária, com mais de 1.500 pessoas aqui, as maiores mentes de IA do Brasil. E, como eu falei, continuo com esse trabalho de consultoria aqui, de curadoria, trazendo algumas mentes que já tiveram muito resultado, que vão abrir a caixa preta do que eles já fizeram, o que trouxe resultado e do que eles estão construindo hoje. E eu tenho o prazer de falar aqui hoje com o André Turra. E aí? O André foi meu primeiro mentor, e além de mentor, o André é empresário, ele manja muito de marketing, de funil, de cripto, de lançamentos, de anúncios, e ele vai trazer toda essa expertise dele durante esses últimos 4 anos, né, de trabalho, onde chegou a faturar aí 30 milhões de reais, né, André? 26. Hã? 26 em 3 anos. 26 0 em a 3 26. anos. E hoje ele é o maior cliente da Hot Webinar. Hot Webinar. Detalhe, 1 ano e meio depois de sair da operação, de encerrar ali minha parte na sociedade, ainda com os mesmos ativos, webinar e tudo mais, ainda o maior cliente da Hot Web, 1 ano e meio longe do funil. Isso é muito louco. No nicho de cripto, que é o nicho mais instável do mundo. Exatamente, é isso que a gente vai trazer um pouco hoje. Além, claro, de falar falar para onde que o mundo tá indo e muito mais, né? Com certeza. Cara, mas, pô, o André foi quem me apresentou o mercado digital. A gente se conhece aí há mais de 10 anos, né? E eu acompanhei toda a tua trajetória, mas aqui o pessoal não sabe muito. E tu não caiu tu não caiu de paraquedas aqui, né? Então, por onde tu começou, de onde veio um pouco da tua história? Cara, desde muito cedo, eu entendi que se eu dependesse de um emprego tradicional, alguma coisa, eu nunca ia ter o que eu queria mais na minha vida, que era liberdade, né? Se eu fosse trabalhar para alguém, ser funcionário e tal, depender de INSS, essas coisas, eu ia trabalhar até os 60 anos, 8 horas por dia, no escritório, aquela coisa. E eu não queria isso pra minha vida. Eu entendi que, pô, a gente tá... Eu tinha um momento que eu podia arriscar, fazer coisa diferente. Então, desde muito cedo eu tentei. E por muito tempo eu tentei. Só que sem método, sem conhecimento, sem acesso, sem nada. E numa época muito pré-digital. Então, digamos ali em 2013 eu comecei, quando eu tinha meus 14 anos, uma marca de camisetas, junto com um sócio, aí durou alguns anos. E eu estudei muito em paralelo. Eu estudava muito, fiz Senai, coisa lá. Então, sempre me esforcei muito, coloquei muita energia, muito esforço, mas como eu não tinha uma direção clara, o que aconteceu? Anos depois, pula aí 8, 9 anos pra frente, já na pandemia, o que aconteceu? Eu tava ali na fase final da faculdade de design, aquela coisa, eu tinha feito engenharia, Senai, né? Então eu tinha meio que um pouco dos dois mundos, eu tinha conhecimento diverso. Ainda assim eu não fazia dinheiro, não conseguia fazer dinheiro. Tentava fazer os projetos ali, os trabalhos, edição de vídeo, comprei câmera e coisa. Fui obrigado, por causa da pandemia, a voltar pra cidade interior, com a dívida de a câmera pra pagar, que eu tinha recém comprado do meu sócio. E tentei uns trabalhos ali e tal. E, cara, eu lembro certinho que chegou um ponto onde eu fiz um orçamento de 600 reais por um vídeo. E o cara respondeu, cara, eu queria gastar 50 pra fazer o vídeo. Eu falei, não. Eu tô no lugar errado. Nossa, você, tipo assim, tava com uma lesão no braço, eu não conseguia mais editar vídeo. Eu fechei um terceirizado pra fazer edição de vídeo. Ele me cobrou 400 reais pra fazer edição de cada vídeo. Eu, pô, 400 reais, eu cobro mais um pouquinho se pode fazer a captação pro meu trabalho. 600 reais. O cara me responde com 50. Cara, 50 eu não pago nem o lanche do meu editor. Quem dirá o meu trabalho, quem dirá pagar a dívida da câmera, quem dirá ter uma vida, né? Então, assim, mais pra frente um pouquinho, eu comecei a mergulhar muito na internet pra estudar, porque eu sempre fui bastante dessa... Tudo que eu aprendi de mais relevante, assim, maneiro e tal, foi da internet, querendo ou não. YouTube, coisa lá, mas muito espalhado. E aí, nesse momento de muita frustração, cara, eu mergulhei de cabeça, comecei a aparecer muito anúncio, eu comecei a clicar em todos os anúncios. Mal sabia eu que tava caindo no funil dos caras, funil de lançamento. 3 aulas gratuitas, você manda não sei o quê. De graça? Venha, me ensine. E foi, um atrás do outro. Conheci o tal do Érico Rocha, 6 em 7. Aí ele falou daquilo, eu falei, não, mas isso é mentira. Que é 100 mil reais de faturamento em 7 dias? Isso não existe.
Pare, mas é de graça? Venha. Cliquei. Comecei a receber os anúncios do cara, uns anúncios enormes e tal. Eu, mano, esse cara tá me enrolando, né? Eu vou embora. Abandonei. Larguei. Mais pra frente eu conheci o tal do Ryan. E ali, mais pra frente um pouco, ele começou a entrevistar a galera do Mastermind. E aí nisso, cara, eu me via nesses caras, eu me identificava com a história deles, eu pensava, pô, que massa, o cara começou de baixo e tal. Cara novão, 19 anos, vai fazer... Não, isso veio depois. Foi depois. Nessa época ainda era a galera do Mastermind principal, Entendi. a galera mais velha. Então, tipo, pô, o cara lançou seus 30, 40 anos ali, faturou não sei quantos milhões. Esse momento não foi tanta indignação ainda que nem você teve depois, quando você viu os moleques. Exato, eu me via nos caras, mas eu pensava, um dia eu chego lá, e nada mudava na minha vida. Continuava meu trabalho diário, minha execução ali, ralando e tal, mas beleza. Até que veio o dia, o Ryan entrevistou um moleque, começou a entrevistar a gurizada menor de 19 anos, conheci muita gente braba ali, e um deles era um moleque de 19 anos, e me falou, cara, nos últimos 2 anos, eu faturei 2 milhões de reais com o lançamento, e transformei o 6 em 7 em rotina. Você vê, eu lembro da copa do cara até hoje, porque ele falou, eu transformei o 6 em 7 em rotina, que é um negócio que eu achava que era mentira. Eu falei, mano, peraí, com 19 anos, ele não fez nem faculdade, nem Senai, nem nada do que eu fiz, nem ralou um décimo que eu ralei. Onde foi que eu errei? E aquilo me incomodou muito, muito, muito. Então foram 2 momentos de incomodação muito forte, onde eu vi gente menos qualificada que eu, mais iniciante que eu, fazendo resultado. Eu pensei, por que eu não consigo? Se ele conseguiu, como é que eu não vou conseguir? Primeiro foi com ele, aí eu entrei na mentoria dele e falei, cara, eu não sei o que esse moleque faz, mas eu quero aprender. Fui. Mais pra frente um pouquinho, eu achando que aquilo era muito complexo pra mim e tal, eu falei, vou fazer um negocinho mais simples primeiro aqui. Quando eu vi os moleques dentro da turma, que entraram junto comigo, fazendo o resultado na minha frente, ali foi um tapa na cara grande demais. Ali eu não tinha como aceitar ficar quieto. Cara, aí eu comecei a executar. Comecei a tentar fechar contrato e tal. Depois de 4 meses, 3, 4 meses, 0 contratos fechados. Porra, e era aquela angústia batendo, né? E eu sem fazer dinheiro e tal, na casa dos pais, aquela coisa. Pandemia. Até que um belo dia, dentro do grupo de alunos, por isso que eu digo que o network me trouxe tudo nessa vida. Porque foi dentro desse grupo de alunos, por eu ter entrado muito cedo e tal, eu ter pego um network muito bom ali, que eu conheci meu sócio. Na época não era meu sócio, eu entrei pra equipe pra ser designer. 3 meses depois, eu acabei virando sócio justamente por eu ser o que mais tinha vontade de estar ali. De estar executando, de estar fazendo, de, pô, cadê as métricas, cadê as coisas? Sim, quantos designers assim você conhece que pedem as métricas diariamente dos anúncios que eles estão ajudando a fazer? Poucos. Isso diz muito sobre a atitude, sobre esse instinto de caça. Esse instinto de, pô, vou fazer acontecer, não importa como. Tanto é que o primeiro lançamento que a gente fez foi em janeiro do ano seguinte. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. De verdade, eu não fazia ideia. Eu sabia a teoria que eu aprendi com o Will. Eu tinha a planilha de disparo de WhatsApp que eu usei. E era só. Tipo, no dia 1 você faz tal coisa, no dia 2 você faz tal coisa, chega o dia da live você faz tal coisa e tal, e tal, e tal. E daí depois você manda X1 pra todo mundo e vai convertendo X1. Eu, beleza, sei fazer. Quer dizer, eu não sabia o que eu tava fazendo. Tanto é que deu muita coisa errada no início, mas com algum esforço a gente conseguiu encher um grupo de audiência orgânica, principalmente. Fizemos um baita resultado. Então ali mudou minha vida justamente porque eu conheci o cara certo. Conheci o cara certo na hora certa. O networking proporcionou isso. Só que dali pra frente, cara, aí que o jogo começou de verdade. Como é que você faz um segundo lançamento ainda maior sem ter audiência quente? Porque a audiência quente já foi. Então, ali que o primeiro investimento que eu fiz foi justamente o quê? Pô, a ferramenta de trabalho, um notebook, mas o segundo investimento em paralelo foi um grupo de network. Porque eu já tinha entendido que o networking, acessar pessoas, acessar conhecimento da prática, validado de quem está executando, te coloca lá na frente. Entende? Então, ao mesmo tempo que o meu sócio trazia muito essa visão de progresso, de, pô, vamos elevar a barra lá em cima o tempo todo, o que gera realmente um ritmo muito acelerado de empresa e de crescimento também, mas foi por isso que a gente cresceu em boa parte. Por outro lado também, os acessos às pessoas certas foi o que possibilitaram a gente ter o conhecimento da fonte. Então, uma coisa que fica muito clara também por te conhecer e pelas palavras que você usou, uma palavra que você repetiu bastante, que foi esforço, né? Então você sempre, pô, desde moleque, lá 13 anos, você tava com sangue no olho, sempre quis fazer acontecer, mas você não conhecia algumas alavancas. Exatamente. E aí que tá. E 2 alavancas que ficaram muito claras aqui dentro da sua história é a internet, como alavanca principal, você mesmo fazia vídeo e ninguém assistia, então que te adiantava. E o segundo é pessoas, né? E como você vê que as pessoas podem explorar mais isso e talvez elas não tenham tanto potencial, assim. Show. Pessoas também têm os 2 lados, né? Pessoas tanto para você ter acesso a conhecimento validado de quem chegou onde você quer chegar. Um atalho, né? É um atalho. Eu diria que é o caminho certo, porque esse é o caminho certo, enquanto qualquer outro, eu diria que é o caminho errado. Entendi. Você ir atrás de conhecimento solto da internet, você tentar ir... É solto, é conhecimento disperso. Você comprar um curso de alguém já é um acesso
a um conhecimento alinhado de prática, de o cara te mostrar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Ponto. Você executar isso ali, você vai ter um resultado. Você comprar um livro de alguém, você comprar 30 anos de experiência. Agora, você comprar acesso a pessoas, te dá outra camada, muito além. Só um exemplo daqui de hoje. Isso aqui já 4 anos depois de tudo isso que aconteceu, mas como eu entendi que o networking realmente trouxe tudo na minha vida, desde o meu sócio até os meus mentores, até todo o acesso, todo o conhecimento que eu tenho, o principal funil que eu executei, que foi o funil de webinário, que é o maior do mundo, e a gente se tornou o maior do Hot Webinar, com esse funil, triplicamos a empresa de tamanho no ano que a gente acertou esse funil, veio de networking. Conhecimento específico. Veio em 2 momentos. Primeiro com um networking mais iniciante, onde eu paguei R$ 600 numa mentoria de um colega lá, que me ajudou naquele momento inicial, só que foi quando a gente pagou muito mais, R$ 30.000 numa imersão presencial de um cara que executava na prática o funil toda semana, que a gente pegou de fato. Cara, eu te juro, um insight que a gente pegou valeu todo o investimento naquela mentoria, fora o resto. Um insight. Que foi focar em anúncios, né? E a gente fala um pouquinho depois, mais pra frente. E tudo isso sem IA ainda, né? Não tinha nada na época. Cara, eu falo pro pessoal, cara, eu analisei mais de 65 mil linhas de pesquisa de público, praticamente uma por uma, no dedo, comparando anúncio A com anúncio B, padrão de resposta aqui, olhando, separando quem que era comprador, quem que não era comprador, quem deu show up, quem que não deu show up. E o que se passa na cabeça dessa galera? Por que essa galera foi pro show up e essa galera não foi? Por que essa galera comprou e essa galera não comprou? Isso talvez seja uma das coisas que as galera mais menospreza no digital, né? Conhecer tão bem seu público, principalmente aqui no Brasil, né? Não tem um estudo de público tão detalhado. Nossa, realmente, é porque no nosso caso se tornou uma necessidade. Se não fosse isso, a gente não teria o resultado. Então você fez um lançamento lá com a lista quente, aí beleza, queimamos essa lista, vamos fazer novos lançamentos, mercado cripto. Depende muito de como o mercado tá para você vender, né? Se o mercado tá embaixo para você vender, vai ser 10 vezes mais difícil. E foi ali onde você desenvolveu suas principais skills de marketing e de advertising. E eu queria que falasse um pouco sobre isso também. O que você aprendeu durante esses 3 anos aí trabalhando com marketing? Hoje eu digo que, cara, a gente conseguiu ir do zero, literalmente do zero. Esse primeiro lançamento foi o meu primeiro lançamento da vida, o primeiro lançamento da vida do Expert. Não tinha nada antes, tinha só uma audiência que conhecia ele de alguns anos, tal, porque ele veio de um grande banco e eu tinha feito algumas palestrinhas ali e tal. Nada muito uau, mas tinha uma audiência. Agora, dali pra frente, eu posso dizer, assim, com bastante convicção, que 2 funis fizeram todo o resultado, trouxeram todo o resultado pra dentro de casa. Os 26 milhões. 2 funis. Foi um perpétuo bem acertado, que é o webinário perfeito, que roda toda semana, um 6 em 7 toda semana, essa que é a graça dele, que roda no automático. Praticamente não precisa do expert pra muita coisa. Gravar anúncios, beleza, mas uma vez gravada a live, ela fica lá pra sempre. Aí é o time em cima executando. E o outro é lançamento. E aí, cara, lançamento, operacionalmente falando, dá bastante trabalho. Mas ele representa uma margem absurda, né? Mas quando você tem os funis sincronizados, de forma que um funil alimenta o outro e tal. Exato, então você roda vários webinários semanais até que você tenha uma lista quente suficiente de até pessoas que não compraram ali, ou que são clientes do topo do funil para fazer um... Exato, isso na verdade é até bem intuitivo. Esse era o primeiro pensamento que eu tive lá no início, quando eu pensei, pô, como é que eu faço um segundo lançamento grande, sem audiência nenhuma? Eu vou ter que construir uma audiência. Como? Eu tenho 2 caminhos na minha cabeça. Eu aprendi com um moleque de 19 anos que eu podia pegar e fazer conteúdos e botar verba para distribuir esses conteúdos, na esperança que essa galera comprasse dali 3 meses. Ou eu podia, na minha cabeça, vender um produtinho barato e esse produtinho barato ia esquentar essa galera para produto mais caro depois. Isso eu aprendi com outro cara que me ensinou sobre escada de valor, sobre LTV e tudo mais. E por que eu faria um funil de webinar em vez de rodar uma VSL? Bom, vamos lá. O principal motivo, cara, que separa o webinar de qualquer outro funil é que ele é a junção dos melhores, do melhor dos 2 mundos. O que torna um lançamento tão poderoso? Efeito manada, efeito comunidade, energia, movimento. Uma VSL não consegue entregar isso, jamais. O que a VSL tem de vantagem? Perpétuo, todo dia, métricas previsíveis, rodando para otimização constante. O webinário é o melhor dos 2 mundos, porque ele roda em ciclos semanais. Tem pessoal que gosta de rodar ele instantâneo e tal. Sinceramente, não gosto muito porque perde a magia da coisa, que é justamente o efeito manada. Que, cara, ação e reação, gente chama gente. Essa energia, esse movimento é que causa inclusive o LTV, inclusive o comprometimento a longo prazo. Não. Outra coisa, num webinário, você não precisa agressivar tanto na copy quanto a VSL, nem 10%. Você pode ter uma copy muito tranquila, muito tranquila. Você só tem que ter o quê? Um posicionamento muito bem definido, que aí, pô, o método do Dream 100, enfim, métodos que a gente estrutura para fazer um posicionamento onde você cria o próprio oceano azul. E não é difícil de fazer, é só você fazer do jeito certo. Pegar o caminho validado. A VSL, ela não tem esse efeito manada. Você tem que agressivar muito na copy para reter a atenção desse lead
E no webinário você tem o melhor dos dois mundos. É justamente isso. Então você toda semana está otimizando, apertando o parafuso, lendo métricas, ao mesmo tempo que você está criando todo um efeito manada, todo um efeito de comunidade, uma energia muito grande que movimenta as pessoas. E você tem 1h30 de atenção do lead. Para pensar nisso. Coisa que você não tem no VSE. No lançamento você tem 3 dias de atenção do lead, mas ainda assim você tem uma queda do primeira live para segunda live, para terceira live, que chega na terceira live um percentual pequeno das pessoas que participaram na primeira live, né? Ainda assim você tem a atenção das pessoas para as pessoas ouvir sua história, se conectar contigo e pensar, caraca, se ele conseguiu, eu também consigo. Lembrando que esse é o sentimento principal para fazer as pessoas agirem, ela ficar incomodada do tipo, pô, se esse cara menos qualificado que eu consegue, por que eu não consigo? Ou, caraca, ele tem uma história muito igual à minha, que legal. Se ele conseguiu, eu também consigo. Só que ainda assim vai ter outras objeções depois que você contorna no script do webinário, que é certinho ali, pra você contornar essas crenças externas e internas pra fazer o cara. Se eu fosse estruturar um funil do webinário do zero agora, onde tu acha que seriam os pontos que eu teria maior resultado com menos esforço? Eu deveria focar nos anúncios, 80, eu deveria né? focar na estrutura da aula, eu deveria focar nos disparos do WhatsApp, da página de captura. Uhum. O que você focaria? Com total certeza na boca do funil. Um anúncio. Um anúncio. Uma coisa que, assim, como eu vim do nicho de cripto e a gente tinha alta volatilidade, para você conseguir consistência nesse nicho, se tornar o maior no segmento de webinários nesse nicho, você precisa de um grau de precisão na operação muito grande. E outra, a gente operava, uma decisão que a gente tomou, quando a gente conseguiu traquear de longo prazo, entendendo, baixando o relatório de vendas de um lançamento, sabendo quantos por cento desses compradores vieram do funil anterior, 3 meses depois do primeiro cadastro, quando a gente entendeu isso, a gente tomou a seguinte decisão de longo prazo. Tipo assim, cara, vamos arrochar de tráfego no webinário, operar no estresse máximo para fazer volume de vendas. A gente não tá interessado no ROI Então aqui. qualquer parafuso apertadinho ali vai fazer muita diferença. Muita diferença, porque ele já tá arrochado de tráfego, você não tem margem para erro. Porque qualquer erro ali, um criativo errado que você escalou a mais, o teu ROI vai cair, tipo assim, 20%, 30%. E aí é um porradão que você está escalando a 100, 150 mil por semana, é um porradão de 40 mil na semana. Multiplica isso pelo mês, você está 80 mil, 100 mil de prejuízo no mês. Isso dá mais que uma folha de pagamento, às vezes. E aí você soma 2, 3 meses operando no vermelho? Não dá. Você tem que operar muito ajustadinho. Realmente, como um carro de alta performance, qualquer parafusinho frouxo ali numa curva, cara, você perde a corrida. É milésimos de segundo que ganha uma corrida. Ainda mais no mercado tão competitivo, né? Ainda mais no mercado tão competitivo. Ainda mais no mercado que depende muito de credibilidade e tudo mais. Agora, aonde que eu focaria, sem dúvida alguma, no anúncio. Então, assim, poucas pessoas que eu vi no mercado traqueiam, assim, olhar o criativo pelo nome, independente de quantos conjuntos ele tá dentro do gerenciador, você juntar tudo isso aqui numa única linha, onde tem o nome do anúncio e todas as métricas dele de ponta a ponta. Até a compra final, passando pelo show up, passando pela conversão de página, passando pelo CTR, CPM, etc. Aí tem o segundo anúncio embaixo, terceiro anúncio embaixo, quarto anúncio embaixo. Quando você olha dessa forma, que eu vi poucas pessoas olhando, você começa a entender muitos padrões, e você começa a entender, pá, mas peraí, eu tenho um criativo aqui que o custo por lead é o dobro do outro, mas a conversão é 2,5 vezes maior, ou 3 vezes maior, então o ROI dele é grande. Aí se eu pegar esse criativo barato e escalar demais, ele vai derrubar a conversão da minha conta inteira. E se eu pegar esse criativo caro e tirar o barato da conta, porque o barato converte pouco, matar o barato, o cara ele vai ficar muito mais caro, ao ponto de o meu ROI desaparecer também. Então você vai entender, mas peraí, quer dizer que eu preciso de todos os criativos, tanto os mais caros quanto os mais baratos, numa determinada proporção, para eu conseguir ter o máximo de ROI possível, no máximo de escala possível com essa estrutura que eu tenho. E esse tipo de tratamento, de fato, eu vi poucas pessoas fazendo até hoje, isso mudou completamente o jogo pra gente. Quando você olha para pesquisa de público, isso faz parte do método que é a essência. Como eu te falei, estamos falando de 80-20 aqui, então eu vou falar bastante disso aqui porque é a boca do funil. O resto do funil, cara, se resolve a partir disso. A questão é, você tem na sua pesquisa de público, perfis de públicos diferentes que caem no seu funil. Tem muita gente que fala, qual é o seu ICP, seu público dos sonhos, e tem que definir uma persona só, um Bob só, sei lá, pode chamar como quiser. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que todo lead que entra no seu funil, ele já teve uma experiência prévia frustrada. Sua missão no seu funil, o funil de vendas, na verdade, ele é o que na essência? Levar o lead do ponto A ao ponto B, mas, falando melhor ainda, ele é você pegar essas frustrações anteriores, Dá uma nova oportunidade. endereçar elas e apresentar uma nova oportunidade que ele nunca ouviu. Isso é o seu posicionamento único, isso é o seu próprio oceano azul, independente do nicho que você esteja. Você entende os segmentos, ou seja, da onde que veio os leads
Os leads vão vir de lugares diferentes, experiências prévias diferentes. E vai ter uma categoria de pessoas que nunca tentaram nada. Essa categoria dificilmente vai comprar um produto médio ticket ali. Ele vai ter uma ascensão muito mais longa. Seu funil. Precisa de um funil só para essa galera. Não falamos disso agora. Falamos só da galera que já vem frustrada de outras soluções. Seja porque ela pagou ou não. Seja porque ela só consumiu conteúdo. Não importa. Ela vem com essa frustração prévia. Então, quando você pega e analisa criativo por criativo e começa a ver a conversão de cada um mudar brutalmente, tanto conversão de página, tanto show up, tanto conversão final de compra, muda muito de um criativo pro outro. Um criativo converte 3, outro criativo converte 8, com custos por lead diferentes. E aí você pensa, não, mas peraí, por que isso acontece? O que esse criativo tem que faz esses números? O que esse outro criativo tem que faz esses outros números? Quando você olha para a pesquisa de público, com essa ótica dos segmentos de público, você bota uma pergunta lá que separa em A, B, C, D, você começa a ter as linhas aqui, os anúncios, e nas colunas você tem essas categorias. E você tem um percentual de cada perfil de público. Então, o criativo A vai trazer 50% de público nesse segmento, 20% nesse, 10% nesse, 10% nesse. Opa, esse segmento aqui, ó, o criativo converte bem porque tem muita gente desse segmento. Quais foram as palavras que eu usei nesse criativo para trazer esse público desse segmento? Ah, mas esse segmento, ele converte bem, mas é um público muito pequeno. Opa, então eu consigo escalar à vontade nesse público? Não necessariamente. Agora, qual é o outro público que é muito maior e é o segundo maior de conversão? Ah, vamos olhar para ele. Aí você vê, esse outro criativo aqui trouxe 50% de público nesse segmento, que é o grande que converte um pouquinho menos. Opa, quais foram as palavras que eu usei, os argumentos que eu usei, o ponto de vista que eu trouxe nesse anúncio? Você fazer tudo isso manual, né, mano? Manual, cara. E outra, eu falo pra galera, cara, eu não confiaria 100% de usar IA no começo do processo. Você tem que ter isso na cabeça. Mas você não tem experiência. Se você não tem experiência, se você não sabe exatamente o que você está procurando. Mas você também não faria 100% manual, né? Hoje 100% manual nem a pau. Nem a pau, nem a pau. Hoje eu não faço 100% manual. Hoje, só que como eu já tenho um método validado, eu já sei o que eu estou procurando, igual programação com IA, cara. Eu faço programação com IA e eu não sei quase nada de código. Eu li um pouquinho com C lá no Senai, para programar Arduino. É o que eu sei. O básico. Vai falar de Node, JSON, não sei o que, cara, eu não sei. Então, quando eu peço uma solução para AI, ela também não tem o contexto completo. Já aconteceu muito de, vou fazer uma solução simples e gasto 4 horas em cima do cloud ali fazendo, do GPT fazendo. Sai a solução? Sai a solução. Mas olha o tempo que eu gastei, porque eu não tinha o contexto. Olha o quanto de debug eu tive que fazer. Entendeu? Como eu já sei o que eu tô procurando, aí eu consigo usar IA. Então é a junção, é aquela parada. A AI, ela não substitui pessoas que usam AI. Não tem como. Porque a pessoa, usando a AI como conhecimento, ela sabe onde que a AI tá errando, ela sabe direcionar, ela sabe o que ela tá procurando. E ela usa a AI como um grande cérebro musculoso que vai ter uma capacidade maior de análise de dados. Cara, e durante a tua jornada você já deve ter escrito, sei lá, milhares de anúncios. E eu queria que trouxesse um pouco como fazer um anúncio, um puta anúncio. Puta anúncio perfeito, cara. Essa é uma pergunta de ouro, porque esse é exatamente 80-20. Agora que você tem o traqueamento pronto, que vai te dar os dados para você poder analisar, sem esses dados você está no escuro, sem um desses dados você está no escuro, falando do anúncio em si, são 4 pilares. Que inclusive eu me liguei esses dias que, vamos lá, você tem o hook, você tem a apresentação do seu mecanismo, lembrando da frustração prévia e nova esperança, essa ponte, que inclusive o Russell fala, ponte de epifania, e aí citando o Russell, porque justamente ele é o pai do marketing digital e é o criador do termo funil de vendas. Então, se você vai aprender funil de vendas com qualquer outra pessoa no mundo que não seja o pai disso, cara, não sei o que você está fazendo na sua vida, entendeu? Se você lida com marketing digital e não leu a trilogia do Russell, eu não sei o que você está fazendo na sua vida. Beleza. Essa ponte de epifania vai te trazer para o seu método, seu argumento único, seu ponto de vista único, onde você deixou claro para ele o que você enxerga que está errado e o que você enxerga que está certo. O cara vai pensar, caraca, faz sentido. Sem jamais você atacar uma crença do lead. Jamais. Jamais você vai dizer que ele tá errado. Jamais você vai dizer que ele tá vacilando, sei lá, que ele tá perdendo tempo, que ele tá sendo moscão, uma coisa assim. Jamais. Por que não? Porque você confronta o lead. O seu dever... Inclusive eu aprendi com o padrinho, né? Que quem cativa não precisa seduzir. Então, além disso, né? Você não tem que convencer o cara de nada. Você tem que simplesmente mostrar que o seu mecanismo ele faz tanto sentido, ele é tão óbvio, ele é tão sexy, tão... faz tanto sentido, ele é tão lógico, que cria a mesma epifania nele do que causou em você quando você descobriu isso. Eu tenho certeza que você, no seu nicho, tem uma forma única de enxergar o mundo e você sabe exatamente o que tá de errado e o que tá de certo. Ainda mais num mercado tão sujo que a gente vê, que invariavelmente vai ser sujo. Vai ter muito player fazendo promessa mirabolante e tal, e a gente tem que conviver com isso agora. Isso é bom, eu gosto disso. Porque vira material, vira audiência quentinha pro meu funil.
galera já vem frustrada, eu sei o caminho certo, eu validei o caminho certo, eu tenho um produto massa. Então aqui nessa fase do funil, nesse segundo ponto do funil, eu mostro isso, que é a parte do mecanismo. Fez sentido? O lead teve aquele, faz sentido. Você ganhou a atenção do cara. Agora você entra com prova e com case marretando pra dar robustez pra esse argumento, pra trazer credibilidade. Ponto. E marreta, cara, você não perdoa. E cada linha conta. Então, punchline, o tom da escrita não pode ter linha muito grande, tá? É coisa curta. O anúncio não pode parecer anúncio de forma alguma. Então, quanto mais TikTok ele for, melhor, cara. Melhor, esquece. Vai gravar com câmera profissional, os caramba? A chance é de você aumentar o seu custo por lead. Os anúncios mais baratos que eu tive em toda a minha vida, passando aí já a cal pra galera, tem um outro insight que eu passo numa aula privada lá que reduz 40% o custo de todos os anúncios pro resto da vida. E agora? Vou falar. Mas esse aqui, os anúncios mais baratos que eu fiz na vida foram com câmera frontal e fundo verde nativo do Instagram. Porque como é um vídeo nativo, o cara ele não vai pular imediatamente. Porque quando você tá fazendo um anúncio, por mais que você tente, não sei o quê, ele ainda é um anúncio. Você ainda tá vendendo uma ideia. Então, todo mundo já tá treinado para identificar o que é um anúncio e pular, naturalmente. Então, você tem que fazer de tudo para se mesclar como um camaleão. Como é que você lida com o expert para conseguir que grave anúncios igual você tá pensando? Já falo sobre isso. Então, lembra dos 4 pilares? O terceiro pilar, então, é provas e robustez, e o último é CTA. E a CTA, novamente, reforçando o método, enfim, tendo uma CTA sexy, e pronto. Esses são os 4 pilares. Coincidentemente ou não, é o AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Pegou a visão? Sim. Então, por que funciona tão bem? Porque são os fundamentos. Quando você fala atenção, interesse, desejo, pode ficar meio vago. Pra mim ficava vago quando eu ouvia isso. Eu tentava aplicar o AIDA, não funcionava. Mas ele não é um framework, ele é princípio, ele é fundamento. Aí quando você traz assim, tá, vamos lá, hook, mecanismo, provas e cases, enfim, robustez pro seu argumento, você gera desejo aqui, porque deve estar mostrando outros que, tipo, por exemplo, aluno meu que fez não sei o quê, por exemplo, meu cliente que fez não sei o quê, por exemplo, meu paciente que não sei o quê. O cara fica tipo, caraca, gera desejo. Aí ação no final, pronto. AIDA. Dentro do webinar, mesma história. Mesma história. Você falando assim é como se fosse uma fórmula, né? Mas a gente sabe que na prática é diferente. Por que tu acha que, beleza, a gente vai aplicar isso dentro da IA? A gente vai botar lá todas as provas que a gente tem, a gente vai colocar lá todas as dores do nosso público, a gente vai botar a pesquisa completa. Por que você acha que a copy não fica tão boa? Com AI? É. Depende. Esse material todo que você alimentou ela já veio de alguma forma da AI ou veio bruto seu? Uhum. Isso muda tudo. Com certeza. Quando a gente usa AI para, por exemplo, desenhar público e tudo mais, cara, eu testei muita coisa. Eu testei muita coisa no último ano aí. É muito perigoso porque, justamente, a AI não tem contexto completo sobre as coisas e ela responde com total certeza e confiança daquilo que ela tá dizendo. Ela vai te trazer uma resposta que vai te convencer. E essa resposta não está certa. Quando você trabalha público, com pesquisa de público, olhando essa ótica que eu falei, de entender os segmentos, da onde veio esse cara, as frustrações prévias desse lead, e da onde que veio esses segmentos de público? Veio do seu Dream 100, que é justamente você mapear o seu mercado, no detalhe. Não dá tanto trabalho assim fazer isso, mas é 80% do resultado. O próprio Russell fala, se ele comprasse uma consultoria de $100.000 de 12 horas de duração com você, ele ia gastar de 6 a 8 horas em cima do Dream 100. Coisa que eu não vejo ninguém fazendo. Ninguém faz. Ninguém faz. Então, quando você já entende dessa forma, já olha dessa ótica, ainda assim, a única coisa que vai te dar dados confiáveis sobre a sua audiência é a própria audiência, cara. É a própria pesquisa de público muito bem feita, com esse formato que eu falei. Sem isso, você tá adivinhando quem é o seu público. Então, vamos lá. A partir do momento que você tem uma pesquisa de público muito robusta, onde você tem os segmentos, você já fez uma interpretação inicial, aí se torna realmente muito mais simples. Porque se você tem as frustrações prévias do lead, fica muito mais simples você entender. Esse público pensa assim, esse público pensa assim, esse público pensa assim. Fica muito mais simples. Aí você consegue trazer isso para dentro da IA e tornar isso realmente útil. Agora, para gerar copies boas, aí entra outra camada do problema, que é justamente... Aí você pede para ela, gere um anúncio legal pra mim, um anúncio viral. Ou inclusive, só tu falar uma palavra anúncio, já traz um contexto que enviesado e estraga tudo. É totalmente enviesado, já estraga tudo. O que você tem que fazer pra realmente funcionar? O que funciona muito bem pra mim? Vamos lá, falando de anúncio barato, para ter anúncio barato, depois que você já tem definido seu posicionamento, seu mecanismo muito claro, seu próprio oceano azul, já criou a epifania e tal na sua cabeça, isso aqui vai se repetir em todo o corpo de anúncio e no webinário.
O que vai mudar de anúncio para anúncio? Que vai mudar drasticamente o resultado final de conversão? O hook. Quais são os melhores hooks que existem? Os hooks já validados. Com certeza. Qual é a melhor forma de você gerar ótimos hooks? Roubando como artista. Roubando bons hooks de outros nichos. Lógico, quando você faz isso por bastante tempo, você começa a criar os próprios hooks, eles são muito bons. No início, não. No Você início, vai pensar faz... no banho, né? Do nada. No banho você tem uma ideia, realmente. Tem as melhores ideias ali. E porque você está sempre produzindo muito, né? Porque a única coisa que você realmente precisa produzir todo dia, toda semana no seu funil é anúncio. O resto não precisa. O resto você otimiza aqui, otimiza ali. Contrata um júnior, ele dá conta. Tranquilamente. Anúncio não. Anúncio impacta todo o funil muito. O seu ROI, um ROI de 1 para um ROI de 3, tá no anúncio a diferença. Qual que é a vida útil média de um anúncio? Depende. Mas um anúncio bem acertado, junto com um funil bem acertado, lógico. Eu vim no mercado mais volátil do mundo, que 2, 3 meses tá subindo pra caramba, 2, 3 meses tá caindo pra caramba. Como é que você mantém consistência nisso? Os anúncios que eu tinha lá, enfim, rodaram meses. Meses, estão rodando até hoje alguns. Como é que eu consegui anúncios com tanta longevidade? No início, não. No início, o primeiro anúncio que eu tive que estourou, ele estourou por um tempo, chegou um dado momento que ele morreu. E bateu desespero, porque eu não conseguia substituir ele por outro que funcionava tanto quanto. Só que aquele criativo ali, ele pesava muito nesse momento de mercado. Nessa sazonalidade. O mercado tinha mudado. O mercado mudou, o criativo perdeu força, morreu. Quando eu comecei a conseguir fazer uma narrativa que não dependesse tanto dessa sazonalidade, que conseguisse ser mais perene, baseada no método do Expert, por exemplo, aí eu consegui fazer que os anúncios durassem anos. E você fica o tempo todo tentando bater esses criativos campeões, o resultado deles, e é difícil, cara. Porque eles são campeões. É tipo, você tem uma seleção ali de Copa do Mundo e você quer tá treinando aqui uma categoria de base gigantesca, cheio de anúncios, e nenhum valida. Ah, validou um pouquinho aqui, botou na escala, não validou, não bateu, subiu o custo. E assim vai, entendeu? Então, Quanto por cento do orçamento você colocaria para anúncio de teste? quantos por cento da verba? 80% para escala, 20% para teste. Geralmente é assim. Tá sempre testando anúncio. Sempre testando anúncio. 20% é verba de guerra que vai praticamente fora, assim, se você parar pra pensar, né? Sem isso, não tem como. Beleza, então... Agora, acho que para fechar essa parte do 80-20, a gente pode entender qual é o principal fator, então, da pesquisa de público, qual a principal pergunta, o que você quer entender ali para conseguir gerar esse entendimento. Show. Eu tenho 5 perguntas que definem tudo que eu preciso saber, mas uma delas é de longe a principal, que inclusive eu gosto de colocar, ó, o macete aí, na página de obrigado para ter uma taxa de resposta acima de 80%, né? E colocando estratégias específicas pra galera entrar no grupo e tal, porque sem a galera entrar no grupo, você também perde metade da verba, enfim. Essa pergunta é justamente essa. O que você tentou antes que não deu certo? Em outras palavras, você adapta para o seu caso, é lógico, mas essa pergunta, de longe, no começo, se o seu funil é novo, você não sabe o que está fazendo, não sabe quem é o seu público exatamente, você coloca essa pergunta aberta. Deixa a galera responder à vontade. Você vai analisar ali 100 respostas, você coloca esses anúncios. Anúncio A trouxe essas respostas, anúncio B trouxe essas respostas. Beleza. Separa quem comprou e quem não comprou, pega os que comprou e começa a analisar. Então a gente tem essa categoria de pessoa, essa categoria de pessoa, essa categoria de pessoa. Beleza, agora você fecha essa pergunta em A, B, C, D. E E, que a categoria E, eu nunca tentei nada, e um E e uma outra categoria para outro. Eu quero colocar. Vai ter um pequeno percentual de pessoas ali. Mas essas 4 categorias principais, 3, 4 categorias, eu acredito que 4 sempre vai ter, vai te dizer tudo sobre o que você precisa saber sobre esse público. Fica muito mais fácil jogar assim. Com certeza. Então, é isso, cara. Foi com esse processo que a gente fez 6 em 7 toda semana, triplicamos a empresa de tamanho naquele ano. Só pra você ter uma ideia, o resultado que esse webinar trouxe, ele trouxe o dobro a mais de resultado em vendas fora dele. Vendas por consequência dele. No anual. Por osmose. Por consequência, porque o pessoal já chegou no funil, já conheceu o Expert, já conheceu a história do Você teve a base para fazer os lançamentos. Gerou o relacionamento e fazia lançamento com pequena verba e um faturamento altíssimo, né? E durante todo esse processo, claro, obviamente você aprendeu também sobre o mercado de cripto, né? Sobre finanças, sobre moedas, sobre como o mercado está andando. Então, Queria que você trouxesse um panorama também de toda essa experiência que você viu. Também você é um investidor, né? Você investe bastante em cripto. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa expertise aqui pro pessoal. show, com certeza. Por que você deveria prestar atenção no Bitcoin? Inclusive, por que você deveria prestar atenção praticamente só no Bitcoin?
O Bitcoin... Ainda mais com as shitcoins bombando aí, a galera querendo meme coin, várias alts, né? Uhum. O Bitcoin ele é uma coisa diferente de tudo que a gente jamais viu. Nenhuma outra criptomoeda é igual a ele, nenhum outro dinheiro é igual a ele, nada que existe na Terra, o que existiu até hoje é igual ao Bitcoin. Ele é realmente um marco na história humana. Tal qual o AI, tal qual o fogo, tal qual a escrita, tal qual a eletricidade é o Bitcoin. É isso. Porque você pensa, antes a gente tinha o padrão ouro, beleza, depois dos anos 70 não existe mais padrão ouro, a moeda pode ser impressa à vontade. Para quê? Para ver uma oferta de crédito livre, para os mercados poderem circular com oferta e demanda de crédito, aí taxa de juros que sobe, que desce, aquela coisa toda. Então, dos anos 70 para cá, a gente viveu uma explosão de moeda de papel sendo impressa, tanto que na pandemia, metade dos dólares de todo o planeta, de toda a história, foram impressos naqueles 3 anos de pandemia, 2, 3 anos de pandemia. Acho que 2 anos de pandemia. Metade de todos os dólares de toda a história, cara. Como é que o dólar não caiu metade de valor? É muito louco você pensar isso. Como a balança comercial global funciona. Agora, se o dólar tá nesse nível, imagine o real. O real seguiu o mesmo caminho, né? Agora, o Bitcoin é diferente de tudo isso. Você não consegue criar um Bitcoin novo, do nada, inventar um Bitcoin novo. Tem um limite. 21 milhões e ponto. Isso é digital, isso tá num código, com 256 caracteres de criptografia, inviolável por nenhum computador, porque você teria que não só violar o Bitcoin em si, mas violar todo o histórico, desde a primeira transação, para conseguir validar. Eu gosto de falar que o Bitcoin é como um grupo de WhatsApp, onde a gente não lida com dinheiro, mas a gente empresta dinheiro um pouco. Tá, hoje eu paguei tal conta, hoje fulano pagou tal conta, hoje fulano emprestou tanto para tanto. Beleza. Você no grupo vai anotando as transações de pessoa para pessoa. Se eu viro pra você e falo, Zucão, você tá me devendo R$ 50 que você não me pagou ontem. Como assim tô devendo? Não, tá aqui a conta, aqui, ó. Eu te mando um print do grupo de WhatsApp. Aí você, não, peraí, deixa eu verificar. Aí você puxa o seu grupo de WhatsApp. Não, essa transação não existe aqui. Ô, fulano, veja aí pra mim se essa transação tá no teu WhatsApp. Não, não tá. Então essa transação é falsa. Porque o histórico do grupo não mente. A blockchain é isso. Então o Bitcoin ele é único. Ponto. Olhe pra ele como ouro digital. Ele vai subir pra caramba porque ele é escasso. Ele vai cair pra caramba porque depois de uma grande euforia vem uma grande realização de lucros de quem entrou lá no início. Realização de lucros gera queda. Como ele é um ativo volátil, essas quedas podem ser de 30% a 40%. Então é uma queda que dói bastante no bolso. Fica atento com isso. Mas ele tem ciclos previsíveis de 4 em 4 anos. Sim. Porque a cada 4 anos a mineração dele é cortada pela metade. Quando foi o último? Foi agora no passado. Quando que é o próximo? 2028. É previsível, sabe quando vai acontecer. Se você tem a produção de ouro e do nada, ou de picanha, tem a produção de picanha ali no mercado, não no mercado, não é produz picanha, mas tem a picanha no mercado. E digamos que é o único mercado da cidade e só tem picanha ali, beleza. Um belo dia, um caminhão bate na estrada e derruba toda a carga de picanha e só tem a picanha do mercado e daí quando ela acabar, acabou. O que vai acontecer quando a picanha estiver acabando? Pessoas com mais poder aquisitivo vão estar dispostas a pagar mais por aquela picanha e vão de fato pagar mais por aquela picanha, porque ela ficou escassa. Bitcoin, quando corta a mineração, é a mesma coisa. Ele corta para sempre, pela metade. É cruel assim. Então o que acontece? Todo mundo que minera Bitcoin, quando chega essa data, para de vender Bitcoin. Segura. Segura. Vai operando no fluxo de caixa negativo, vai pagando conta de luz para minerar Bitcoin, enquanto os Bitcoins estão só sendo minerados e acumulados. O mercado entende isso como, opa, o caminhão de picanha caiu lá. Parou de vir picanha. O que tem aqui é o que tem. Vamos ter que comprar isso aqui. Compra. Não tem venda. Sobe. Chega um momento que você até passa um ponto de curva de medo e ganância. Passou do ponto metade para ganância para frente, vira euforia de mercado. Euforia de mercado se torna irracional novamente. As pessoas começam a comprar irracionalmente. Pô, o Bitcoin tá a $100 mil. Isso é caro ou isso é barato? Você pode não saber. Mas se eu te disser assim, eu tenho um Fiat Uno aqui pra te vender por R$ 100 mil. Você vai dizer, pô, tá caro. Por quê? Simplesmente porque você sabe o histórico de preço de um Fiat Uno. É só por isso. Se você sabe o histórico de preço do Bitcoin, você sabe se ele tá caro ou barato. Essa é a lógica. Então, quando um investidor que entende do Bitcoin olha pro preço do Bitcoin e sabe se está caro ou barato, ele consegue tomar uma decisão de vou comprar ou vou vender, vou segurar. Quem não tem essa informação, não sabe tomar a decisão correta. E acaba à mercê do mercado. E você trouxe aqui que o Bitcoin é único, mas por que então não poderia criar o Bitcoin 2? Como existem, né? Mas por que o Bitcoin se sustenta? Muito pela própria história dele. Ele foi primeira criptomoeda que resolveu o problema do gasto duplo, que é quando você tem uma moeda digital, que como todo arquivo digital você pensa, pô, não pode copiar e colar? Uhum. Antes de resolver o problema do gasto duplo, você poderia copiar e colar e gastar 2 vezes o mesmo dinheiro. Esse é o problema do gasto duplo. O Bitcoin resolve isso com a blockchain.
E essa é a novidade. Por ele ter sido o primeiro, criado em 2009, por um cara anônimo, que ninguém sabe quem é, pode ser um cara, pode ser um grupo, foi lançado anonimamente no meio do nada, tem um limite de produção, ele começou a mineração e tal, e quando foi ver o negócio saiu de controle, não volta mais, e hoje, 10 anos depois, 14 anos depois, os governos ao redor do mundo estão aceitando e incentivando e botando dinheiro público, né, dinheiro do governo em Bitcoin, você entende que não tem mais volta. Pode existir a mesma tecnologia em paralelo, não vai ser a mesma narrativa. Por mais que seja a mesma tecnologia e tudo mais, não vai ser a mesma narrativa. E pode ser, vai ser o Bitcoin 2, vai ter o seu valor, beleza, vai ser escasso igual, mas a demanda não vai ser igual. Entendeu? E que novos paradigmas essas tecnologias estão trazendo para a sociedade atual? Então a gente tem o Bitcoin trazendo essa descentralização financeira, a gente tem a AI acelerando todos os processos, e como isso te dá protagonismo para você conseguir viver nessa nova era? Protagonismo, nossa, demais. Aí a gente pode falar um pouquinho das altcoins. São todas as outras 99,9% de moedas, exceto o Bitcoin. Bitcoin é uma categoria à parte. O resto é altcoin. Todo o resto. E aí você tem as principais. O que é o Ethereum, por exemplo, que é a segunda maior criptomoeda? Ele é um computador do mundo. Assim como primeiro inventaram o chip e depois inventaram o Windows, correto? O Ethereum é o Windows das criptomoedas. Dentro do Windows, você não concorda comigo que criaram o Internet Explorer, o Chrome, o WhatsApp, o não sei o que, o Word, o Excel, criaram programas ali dentro. Programas de primeira camada, depois programas de segunda camada, porque primeiro você teve o Excel, aí depois, hoje no caso, tem APIs que conectam no Excel, já é uma segunda camada, aí tem terceira camada, aí quarta, e assim por diante. Cripto é a mesma coisa, só que para finanças. Então, quando você tem um banco, onde você coloca o seu dinheiro lá, e o banco alavanca esse dinheiro emprestando 8, 10, 20 vezes, autorizado por lei, e se todo mundo aqui agora quiser sacar o seu dinheiro, não existe esse dinheiro disponível no banco, nem digitalmente, aí você entende que realmente a gente está num sistema extremamente alavancado, extremamente frágil. Cripto tem a sua fragilidade, lógico, é um mercado muito incipiente, muito novo, muito embrionário ainda, querendo ou não, por mais que tenha, sei lá, 6 anos já de altcoins e tudo mais, Ethereum, não sei quantos anos tem Ethereum, mas já tem um tempo, ainda assim é muito embrionário. Mas o que essas altcoins permitem a fazer ao usuário? Você pode se tornar o banco. Para pra pensar nisso. Você, quando coloca o dinheiro na poupança, o banco tem um limite de quanto ele pode prestar o dinheiro na poupança. Mas quando você coloca o dinheiro num fundo, uma renda fixa, um CDI, alguma coisa assim, o banco ele vai aplicar esse dinheiro, vai investir esse dinheiro e você vai ganhar um pequeno retorno em cima disso. Se você ganha 10% ao ano, que é a Selic, 12% ao ano, sei lá, o banco tá ganhando 30, 40. E ele tá absorvendo um pouco de inadimplência no meio do caminho. Certo? Você pode fazer a mesma coisa em cripto, quando, por exemplo, você tem uma piscina de liquidez, que é uma piscina, um fundo, cheio de dinheiro ali dentro, onde as pessoas colocam dinheiro para emprestar. E outras pessoas tiram dinheiro como empréstimo. Só que, tá, qual é a diferença disso? Primeiro, esse sistema dessa piscina é como se fosse uma piscina onde não tem dono. O dono é a própria comunidade. Ai, que louco isso, como é que toma as decisões? Tem os mecanismos de tomar decisão, cada protocolo tem as suas políticas próprias. As políticas são definidas junto com os criadores, com o board, com a comunidade, tem os stakeholders, digamos assim, beleza. Mas é um sistema ainda experimental e tudo, mas isso está acontecendo. Quando você coloca o seu dinheiro ali, vamos supor, você ganha as taxas de transação de todo o dinheiro que circula ali dentro, quando pega o seu dinheiro, circula e tal, e você ganha essa taxa quase que na íntegra. Então, enquanto um banco, ele cobra do cliente final, no mínimo 5% ao mês de juros, e repassa para o investidor 1% ao mês, e fica com 4% de lucro, ainda absorvendo um pouco de inadimplência, digamos 20%, 30% de inadimplência, no DeFi, que é as finanças descentralizadas de cripto, você consegue ficar com todo o lucro para você. Todas as taxas para você. As taxas são mais baixas para o cliente final, os juros, e para quem está emprestando, as taxas são muito mais altas, porque você eliminou o intermediário. Qual é a necessidade do intermediário hoje, quando você tem tecnologia? Entende? Você acha que com o tempo, então, vai chegar ao fim dos bancos? Fim é muito agressivo dizer, até porque existe uma criptomoeda chamada XRP, que é uma criptomoeda criada por bancos e para bancos. Eles usarem a tecnologia blockchain para conseguir contornar toda aquela burocracia de, por exemplo,
o sistema de pagamento internacional, onde os bancos têm uma burocracia gigantesca para se comunicar, enviar malote para o exterior é um inferno. Você fazer investimento no exterior, você tem que ter toda uma documentação, compliance, não sei o quê. O cripto derruba tudo isso. É instantâneo. Eu quero investir, eu abro um celular, aperto um botão e invisto em qualquer lugar do mundo. E qualquer lugar do mundo investe aqui. Olha como é democratizar o dinheiro. Você pegar e colocar o seu dinheiro em fundos de investimento do mundo todo. Você colocar o seu dinheiro em fundos que vão aplicar esse dinheiro em outros países, às vezes carentes, às vezes não, enfim. Ou países carentes conseguirem aplicar o seu dinheiro em grandes fundos muito rentáveis no exterior, com cliques em botões no celular. Essa é a graça. Cara, muito massa. E durante tua jornada aí, pô, você saiu do projeto que você tava, né? Depois você tentou empreender sozinho, começou a utilizar muito a IA, entrou pra formação. E eu queria que falasse um pouco dessa nova fase do tour agora, que tá com novos projetos, tá com a Sagaz Club, e também dessa tua tentativa aí de migrar para o mercado de IA, de startups. Também você trabalhou bastante tempo num projeto do My Friend, que também, inclusive, ganhou numa competição nossa, né? Imagino que você tenha aprendido muito durante esse projeto também. Eu queria que você trouxesse um pouco desse aprendizado. Com certeza. Eu saí da empresa, por um tempo ali fiquei meio sabático, aquela coisa toda, fiz uma sociedade ali que acabou não dando muito certo, e mais pra frente eu fundei o My Friend. E nesse meio tempo, eu entrei na primeira turma da formação. Antes mesmo de ter gateway de pagamento. Eu paguei no Pix o sinal pra poder entrar numa live que o Alan fez de loucura. Eu falei, cara, eu já entendi desde muito cedo que AI é não só o futuro, é o presente, é a maior tecnologia de todos os tempos. É muito louco pensar isso, porque, né, uns anos atrás a gente falava, caraca, Bitcoin é a maior tecnologia de todos os tempos. Antes a gente falava, caraca, internet é a maior tecnologia de todos os tempos. Hoje a gente fala, caraca, AI é a tecnologia maior de todos os tempos. Daqui 2, 3 anos a gente fala, caraca, biotecnologia... Cara, e a loucura é que estão todas vindo ao mesmo tempo, né? É uma convergência de tecnologias e tá levando pra singularidade. Tem um livro muito bom, eu não lembro o autor, o nome dele, mas Vai Lá e Faz. Fala sobre empreendedorismo. E ele comentou ali sobre essas revoluções exponenciais dentro de revoluções exponenciais. Porque uma revolução também acelera a outra. A blockchain, o Bitcoin, ele também acelera um monte de outros ecossistemas surgindo, porque, como eu falei, o dinheiro se democratiza. Ele se torna muito mais transparente, rápido e global. Você não tem burocracia nenhuma para investir seu dinheiro onde você quiser. Seja você um cara gigantesco de Wall Street, seja você um cara minúsculo do interior da Tailândia. Todo mundo consegue investir nas mesmas coisas ao mesmo tempo. Muito fácil. Isso já facilita a aceleração de outras revoluções, assim como a internet. A internet acelerou a revolução de cripto, obviamente. Se não fosse a internet, não existiria cripto. A OpenAI foi a plataforma que bateu 100 milhões de usuários mais rápido na história, porque as pessoas estavam hiperconectadas. Então isso facilitou. Então, realmente, as revoluções são exponenciais uma dentro da outra. Antes a gente tinha um intervalo muito maior entre as revoluções, né? Agora esse intervalo tá diminuindo. Tão rápido que vira pouco tempo. E aí... É insignificante agora. Exato. E aí que tá muito sobre como a gente aprende. A nossa velocidade de aprendizado não acompanha, a menos que a gente busque esse conhecimento exatamente na fonte das pessoas que estão fazendo a prática. Nas melhores pessoas possíveis. Quanto custa o acesso a fulano de tal? 30 mil reais, 40 mil reais, 100 mil reais? Pode ter certeza que vale. Pode ter certeza que vale. Se você botar 10 mil na mão de alguém, lógico, um cara de confiança, né? Um cara de credibilidade. Isso que eu tô falando. Não tô falando de golpista. Você botar 10 mil na mão de um cara de credibilidade, pode ter certeza que no mínimo 20 a 30 mil volta. Se colocar 30 mil num cara de credibilidade, pode ter certeza que de 50 a 100 mil volta. E assim por diante. Porque você vai pegar na fonte um conhecimento que sozinho você nunca ia conseguir ter a velocidade de aprendizado necessária. E não ia conseguir olhar para 80-20. Você acha que investir em pessoas primeiro, antes de investir o dinheiro que você tem em finanças mesmo? Tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Só que uma coisa é fato. O retorno que você tem no mercado financeiro é o mercado que manda. Cripto é extremamente volátil, você pode ter retornos muito bons. Nada se compara a investimento na própria empresa, investimento em acessar pessoas, nada. Colocar 50 mil reais em Bitcoin, colocar 50 mil reais para ir no Mastermind, tipo esse daqui, irmão, de 5, 6 contatos que eu fiz aqui hoje, nossa. Só aqui de gateway de pagamento aqui, tá patrocinando aqui, né, inclusive, ó, PagTrust. Me apaixonei pela plataforma assim que eu vi, de verdade. Que eu apanhei muitos anos com problemas que eles resolvem maestrosamente, porque eles fizeram para eles primeiro e depois abriram pro mercado. Eles têm a experiência do mercado digital, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que eles estão buscando nos dados. Eles não fizeram um gateway de qualquer jeito. Pô, me apaixonei na plataforma. Semana passada eu fiz contato com uma outra plataforma de webinários. Muito boa, fenomenal também. Hoje eu fiz a ponte entre os dois.
Quantos negócios vão sair disso? Quanto eu posso colocar no bolso, literalmente, por gerar Potencial, valor né? para esse ecossistema? Em 1 ano, em 10 anos. Imensurável. Daqui 10 anos eu volto e mensuro, mas hoje é imensurável. Quanto foi o ingresso aqui? Mas e por que eu deveria aproveitar todas essas oportunidades, tecnologias e fazer algo, empreender em cima disso? Que não ser um mero espectador de tudo. Cara, isso é uma decisão bem pessoal. Vejo que tem pessoas que têm esse instinto e pessoas que... Outras que talvez não tenham tanto esse instinto, elas têm uma incomodação com a própria realidade. Se a tua realidade não te incomoda, você não age. Se está cômodo, você não age. E no fim das contas, cada um toma a decisão que quer. Mas você acredita que a cultura ou a sociedade tenta deixar algumas coisas cômodas o suficiente para as pessoas ficarem mais acomodadas? Não, com certeza, a cultura de O massa mundo te aí... deixa incomodado? Cara, o mundo nesse sentido talvez seja meio neutro. Eu entendo que para algumas pessoas a realidade é bem cruel e existe um incômodo ali, existe uma dificuldade de ascensão grande, mas novamente, com o coração aberto e procurar os contatos certos, procurar os conhecimentos certos e tentar validar alguma coisa, você chega longe. Pode ser que você não chegue no nível de um André Jacquin da vida, sei lá, de um Alan Nichols, não importa, mas você vai chegar num nível muito acima, porque, vamos lá, de verdade, cara, tem muito essa história de, o governo devia ajudar disso, dessa forma, o governo devia implementar não sei quantas escolas, o governo devia fazer isso, o governo devia fazer aquilo, e colocar computador. De verdade, cara, eu sei, com a internet hoje, todo mundo tem celular na mão. Eu via na pandemia, meu pai trabalha na Caixa, e tinha a fila da Caixa das pessoas lá, todo mundo com o celular na mão. É a ferramenta mais poderosa já inventada pela humanidade, que te dá acesso a Bitcoin, te dá acesso à inteligência artificial, te dá acesso a tudo com isso aqui. Você faz um império com isso daqui, porque olha a quantidade de influenciadores também que surgiu nos últimos tempos. E da onde que vem esse negócio de influenciador? Vem muito também da pessoa não querer o básico, não querer ser só um espectador. Tem muitas pessoas que querem, a maioria quer, beleza, mas tem gente que não quer ser só espectador e quer fazer algo a mais, e com uma ferramentinha dessa aqui consegue. E quantas pessoas eu conheço do digital que vieram do nada e chegaram num patamar muito massa, muito massa. Não digo nem big player, múltiplos 7 dígitos e live. Não precisa. Se tornar um closer que subiu sagacidade, um closer sagaz, um closer que foi pra cima, foi pra executar, aprendeu um método aqui, aprendeu um spin selling ali, executou, aplicou, entendeu que ele precisava olhar métricas, aprendeu que ele precisava organizar um CRM para ele performar bem, entrou para uma empresa legal, de repente conseguiu abrir ponte para outra empresa mais legal ainda, de repente o cara tá tirando 12, 15k por mês, depois de 3 anos de ter começado. Não é impossível, não é nada impossível, é muito possível, é muito tranquilo. Porque as empresas, principalmente do digital, estão implorando por gente boa, cara. Implorando por gente boa. E não encontram. Eu fiquei com vaga pra Todas as empresas, não é nem só do não digital. é só do digital. É a maior Mas as do dor digital hoje. são muito boas, são maravilhosas. Que os salários geralmente são um pouco mais altos que a média, tem bonificações caramba, possibilidade de ganho, de Trabalho em casa. crescimento. Tu trabalha em casa. Tipo, pô, não tem por que ir pra. Enfim, mas é possível. Vi muita história de gente que saiu de interior de Bahia, interior de não sei aonde, cara. Fez a vida acontecer e fez, e chegou num patamar bacana. E quando uma pessoa dessa muda de vida, pode ter certeza que pelo menos 4 a 5 amigos ao redor, alguns familiares vão mudar junto. E isso impacta uma geração inteira lá na frente. Sem depender de governo, sem ficar esperando o governo, sem ficar esperando renda básica universal nem nada do tipo. Entendeu? Cara, isso é muito louco que até na própria redação lá, quando você, mesmo, vou fazer a redação do Enem, como é que você tinha que terminar a redação falando o que o governo teria que fazer para resolver aquele problema? Entendeu o modus operandi que a gente Ou seja, foi a gente treinado? sempre coloca a responsabilidade em cima do que, o governo tem que resolver isso aqui, o governo tem que resolver com o E cria um tabu muito grande em cima do empreendedorismo, né? Porque daí, os empreendedores vão dizer que o empreendedorismo é a solução e a galera vai dizer, não, mas empreendedorismo é só pra quem tem dinheiro, que não sei o quê. Calma lá. O empreendedorismo é você ser sagaz, você se virar. Na essência é isso. Porque o empreendedor, na essência mesmo, o que ele faz? Ele se vira. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. E o Brasil é um país ótimo pra empreender. O Thales Gomes fala muito isso, que é um país ótimo pra empreender porque tem muito problema pra ser resolvido, cara. E você é pago na medida do valor que você gera pra sociedade. Ponto. Aí, beleza. Você é o cara que se vira. O que isso quer dizer pro empreendedor? Cara, começou pequeno ali, vendendo coisa na praia. É um exemplo. Tá. Você tá contente com esse resultado das suas vendas aí ou você quer vender mais? O que você tem que fazer pra vender mais? E se você plugar um produto a mais ali pra fazer um upsell? E se você mudar sua comunicação pra ser uma comunicação mais malemolente?
A gente não viu um monte de exemplos aí viralizando de alguém fazendo uma comunicação, tipo, perdão a palavra, mas olha no milho, olha no milho. Aí o cara filma, acha engraçado e pronto. O cara vende o triplo de milho no dia só por causa de uma copy diferente. Aí o cara pensa, pô, e se além do milho eu colocar um outro upsellzinho junto e tentar fazer uma vendinha junto toda vez? Pronto, o cara acabou de aumentar 40% a receita dele diária. Pronto, o que mais que eu posso fazer? De repente eu posso contratar alguém? Não sei. Esse é um modelo de negócio escalável? Talvez não. Mas se o cara descobre que ele é bom vendedor, de repente, tá, mas se isso aqui não tem limite de escala, que eu tenho que estar aqui todo dia na praia, no sol, ralando, por que que eu não vou para um outro lugar onde eu possa vender alguma coisa que seja mais escalável? A essência de tudo é a habilidade de vendas. A habilidade de vendas é o principal, é o 80-20, sem dúvida. E essa vontade de fazer acontecer, esse incômodo com a sua realidade, justamente porque você podia, vou vender na praia e vou me acomodar com o faturamento atual que eu tenho. Ou não, ou você poderia não. Como é que eu posso vender 50% a mais hoje? Como é que eu posso vender o dobro amanhã? Como é que eu posso aumentar 10% aqui, 20% ali? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? E essa vontade constante, você vai se virando, porque daí você não sabe como faz, mas você fala com um, fala com o outro, fala com o outro. Então, o exemplo da praia é muito bom, porque você tá aqui, depende. Você vai numa praia que nem uma praia desconhecida, é uma coisa. Agora você vem numa praia famosona de Jurerê, só tem empresário. Vai vender alguma coisa ali, e ao invés de só vender pro cara, puxa um papo e fica 10 minutos conversando com ele e pergunta pra ele, cara, se você fosse no meu lugar, o que você faria pra vender mais? Pergunta pros empresários isso aí, pergunta pros vendedores isso aí. Irmão, tu vai tirar insight da fonte. Se isso não dobrar tuas vendas. E aí, de repente, o cara que ouve uma conversa dessa, de um vendedor da praia, eu se eu visse uma conversa dessa, por exemplo, eu penso, caraca, esse cara é diferenciado. Ele tá fazendo o que eu nunca vi ninguém fazer. Ele tá fazendo perguntas. Esse cara é sagaz, eu gostei dele. Um belo dia vem alguém, pô, mano, mas peraí. Você tá feliz aí na praia? Tá tirando quanto? Ah, tô tirando tanto. Tá feliz? Ah, que gostoso e tal. Eu fico de chinelo o dia todo, trabalho pouco e tal, não sei o quê. Bacana. Mas você não quer vir trabalhar comigo? As coisas acontecem assim, entendeu? Pra quem tá disposto, pra quem, primeiramente, tá incomodado com a própria realidade. Segundamente, tá disposto a se virar, fazer o que for necessário para descobrir os caminhos. E terceiro, botar em prática, com organização. A organização é essencial também. Senão você se perde. Mas você nunca foi, nem sempre foi esse cara de comunicação, de venda, né? Ou de gravar conteúdo. Como é que foi esse processo? Pô, vou quebrar essas barreiras, essas travas emocionais que eu tenho para conseguir me expor, botar minha voz no mundo. Como tu vê isso? Tu vê isso como um dever também? Com certeza. Com certeza. Até no meu disco eu sou DI. Então eu tenho um pouquinho de I ali no meio. Me comunico relativamente bem e tal. Mas nos últimos anos todos, praticamente todos, eu sempre fui o cara do bastidor. Tanto por demanda, porque demandava alguém bom ali no bastidor e tal, quanto por aptidão também. Ficar no bastidor aqui e tal. Enfim, e não tinha nem tempo pra ficar olhando pra produção de conteúdo e tal. Mas, até pra parte de comunicação e tal, sempre fui mais na caverna mesmo. Só que, realmente, cara, os juros compostos que você colhe, ou a alavancagem que você colhe, por botar a cara e conversar com as pessoas, você nem sabe quem são as pessoas certas até de fato descobrir. E não tem gente certa e gente errada, tem pessoas que podem te gerar valor aqui, te gerar valor ali, e a questão é sempre o quanto que você consegue agregar um na vida do outro, né? Sempre você ser interessante antes de ser interessado. Aquela história máxima. Mas a alavancagem que você consegue na sua vida por se conectar com as pessoas é inimaginável, cara. Inimaginável. Eu gosto de citar um exemplo que lá no início, né, quando eu fechei a sociedade e tal, eu fiz o primeiro lançamento, em paralelo, um pouquinho pra frente, eu fiz um outro lançamento com outro expert lá da minha cidade, que não tinha audiência e tal, e a gente ficou mais ou menos no mesmo tempo, os dois experts em paralelo, eu executando praticamente a mesma estratégia em ambos. Mesma estratégia em ambos. As mesmas páginas, os mesmos anúncios, não os mesmos anúncios, porque eram nichos completamente diferentes, mas a mesma estratégia. A variável era o expert. A variável era expert. Um fez comigo 26 milhões em 3 anos do zero, o outro não saiu do primeiro lançamento. Não culpo ele, infelizmente, mas assim, a pessoa certa nesse caso, eu ter acesso à pessoa certa, com a mentalidade certa, no ambiente certo, me deu uma alavancagem extraordinária. Se fosse outra pessoa, eu ia ter outro tipo de alavancagem. Muito menor, talvez maior, talvez, mas mais improvável. Agora, uma alavancagem muito menor seria muito mais provável. Então a pessoa certa, cara. Isso dentro do nicho certo também, né? Oi? Isso dentro do nicho certo também, né? Mas por quê? Porque eu não sabia nada de cripto quando eu entrei no nicho cripto. Nada. E nem de lançamento eu sabia. Sabia só uma teoria. Mas é um mercado quente, né? Naquele momento, sim. Sim. Podia não ser. Mas naquele momento era mercado quente.
Aí também tem esse fator. Aí foi realmente um fator, tipo assim, alinhamento cósmico, sorte. E como que você posiciona uma oferta ou uma narrativa para que ela seja um oceano azul, só que não seja tão pequeno? Porque isso pode acontecer, né? Às vezes você quer nichar Justamente. muito. Não, você não precisa nichar, subnichar. Não. Lembra? As experiências prévias geram frustrações e você apresenta uma nova esperança a partir do momento que você consegue abstrair dentro da sua cabeça, e não com o AI, dentro da sua cabeça, o que tem em comum entre todas essas frustrações prévias que só o seu método resolve. Você não pegou o seu oceano azul e transformou ele desse tamanho. Você pegou o seu oceano azul e multiplicou pelo tamanho do mercado inteiro. Porque você tá pegando todas as dores, né? Exatamente. O modo de pensar de cada pessoa, você posiciona o mecanismo de uma forma que todo mundo aqui vai pensar: caraca, faz sentido isso aí. Faz sentido isso aí. Um exemplo que eu posso citar aqui: nicho de fisioterapia. O primeiro expert que eu tentei fechar, que eu não consegui fechar no final das contas, mas que eu tentei fechar. Ele mostrou lá, por exemplo, cara, ele entendeu que ah, todas as dores do corpo nascem na coluna, principalmente por compressão de nervos. Ou seja, até dor de barriga, zumbido no ouvido, dor de cabeça, indisposição, formigamento nas pernas, todo tipo de problema, cara, dores em órgãos, tipo, mau funcionamento de órgãos, indigestão, todo tipo de coisa pode, e a maioria delas tem, origem em que? Coluna torta, esmagando nervos. Isso é um mecanismo. Ou seja, você concorda comigo que você pega os quadrantes de galera que pode chegar nesse funil? Ah, tem a galera que tentou fisioterapia tradicional e não deu certo. Tem o pessoal que tentou cirurgia e não deu certo. Tem o pessoal que tentou coisas mais agressivas, como quiropraxia, não sei o que, não sei o que. Aqui você já flagra. Esse público é bem menor, mas é mais qualificado, porque esses tratamentos são mais caros. Então é um público que tem dinheiro, mas é um público bem menor. E uma outra categoria que o cara que tentou, deixa eu pensar, tratamento alternativo, por exemplo. Você concorda comigo que você consegue fazer uma comunicação que pegue todos esses e mostre: não, mas espera aí. Na verdade, quando a coluna comprime um nervo, ela afeta tudo que vai do nervo pra frente. E você às vezes nem percebe. Aí o cara vai ouvir uma comunicação dessa e vai pensar, tipo, caraca, faz sentido, esse cara sabe o que ele tá falando. Aí você faz uma CTA e o cara entra no teu funil. É assim que você cria o mecanismo, né? É assim que você identifica um mecanismo que você provavelmente já tem e transforma ele, de fato, num mecanismo único e num oceano azul só pra você, que é um oceano azul gigantesco. E por que você diz que não acredita muito em níveis de consciência? Tem uma confusão bem grande, né? Primeiro, o que é lead quente, morno e frio, e depois o que é nível de consciência. Falando claro, respeitando os clássicos, existe o livro Breakthrough Advertisement, que descreve perfeitamente os níveis de consciência, e material absurdo, e é a base do marketing. Novamente, se você não leu a trilogia do Russell e o Breakthrough Advertisement, o que você está fazendo da sua vida em marketing digital? Então, o que eu entendo como lead frio, morno e quente? Frio é o cara que nunca ouviu falar de você, acabou de chegar no seu funil. Morno é o cara que já te conhece há um certo tempinho, mas nunca comprou nada de você. Quente é o cara que já comprou de você. É uma definição clara e simples. Tem gente que discorda, beleza, não importa. Nível de consciência. Tem o inconsciente, tem o consciente do problema, o consciente da solução, o consciente da oferta. Beleza. São esses 4 níveis principais. Só que, se você tem segmentos de público diferentes, e daí o pessoal diz muito assim, cara, a escala verdadeira está no público inconsciente, que nem sabe que existe um problema para ser solucionado. A escala de verdade está ali. Tudo bem, você tem 99% da população ali? Você tem. Mas é uma jornada bem longa de compra. Até ele comprar seu high ticket, demora. Tem muita educação, né? Tem que dar muita educação para esse lead. Você vai ter que gastar muita verba, muito esforço. Eu não olho para esse público até eu ter alguns milhões faturados mensalmente com funil. Por quê? Nesses 4 segmentos de público principais, todos eles vêm de uma frustração prévia. Vamos supor o exemplo da fisioterapia que eu trouxe mais cedo. O cara que tentou os tratamentos tradicionais, o cara que tentou o tratamento alternativo, o cara que tentou a quiropraxia, o cara que tentou cirurgia. Você concorda comigo que todos eles já estão com problema, já estão com a frustração, já estão com um nível de consciência mais alto, mas que são diferentes um do outro? Então, dentro de um mesmo segmento de nível de consciência, você tem 4 origens diferentes. Se você simplesmente quero mirar no público de nível de consciência tal, você tá pegando tudo isso aqui, embolando numa coisa só e tentando anunciar para todo mundo, sem entender como que as palavras que você usa segmentam para cada dor específica do cotidiano de cada segmento de público desse, ao mesmo tempo que vão te dizer que a escala tá no inconsciente, você vai começar a mirar anúncios pro inconsciente, vai tentar fazer anúncios pro inconsciente e esses anúncios nunca vão converter como você quer. Então é por isso que eu não vou muito nessa linha de nível de consciência. Eu entendo que dentro do nível de consciência médio ali, que, né,
é o consciente do problema e talvez um pouco da solução, tem frustrações prévias e o seu dever é simplesmente mostrar que você entende melhor do que ninguém o cotidiano dessa frustração prévia e que não, na verdade, existe o jeito certo de olhar para esse mundo que é assim. Porque isso, isso e isso. Caraca, faz sentido. Epifania. Uhum. E aí você ganha a atenção do lead. Show. E, mano, você ultimamente teve uma reviravolta aí na sua vida, né? Tá com novos projetos aí, do nada. O que você anda aprontando agora? Cara, muito louco, porque vamos lá, né? Quando eu saí da empresa e tal, fiz ali o My Friend. Só que eu tava num momento onde eu voltei pra minha cidade interior, fiquei ali de boa, num ritmo mais lento. Tipo, eu não quero mais me estressar com lançamento, fazer loucura de correria e tal, porque eu saí com burnout lá da empresa, mas não foi por motivo de excesso de trabalho, foi por outros motivos. E aí, cara, eu não queria mais saber disso, eu tava muito lento ali e tal. Cara, quando eu vi que o My Friend não tava tracionando como eu gostaria, que é um jogo de startup, eu não tô aqui dizendo que esse jogo é certo ou errado, é um jogo diferente do que eu tô acostumado. E eu fiz minha vida em outro jogo, e do nada eu quis mudar esse jogo, quis ir pra startup e tudo mais, mas é um jogo completamente diferente. Completamente. É um jogo que eu não sei nada. Os contatos que eu fiz aqui dentro me alavancaram bizarramente. Um contato que eu fiz ali com o pessoal ali que criou aquela IA pra concurso público, né? Uhum. O Eudes e o Salvo da prova. O Eudes e o Saulo, brabíssimos. Uma conversa que eu tive com os caras me passaram a visão de como que eu ia Vender. não só vender. Eu perguntei pra ele a seguinte pergunta, uma pergunta bem óbvia até, né? Que o que você faria no meu lugar? Não é que pergunta óbvia. Sim. Mas é uma pergunta muito, muito de ouro, muito reveladora. O cara falou, cara, o que funcionou melhor pra gente? Aceleradora. A gente se colocou nessa. Se não fosse aceleradora, a gente nunca ia ter tido o resultado que a gente teve. A gente não ia ter conseguido os créditos que a gente conseguiu, não ia ter conseguido o direcionamento. Eles orientaram a gente pivotou o modelo de negócio por causa das decisões que eles falaram pra gente tomar e tudo mais. Então, uma boa aceleradora fez total diferença no game pra gente. Legal. Onde é que tem uma aceleradora dessa na minha cidade? Não existe. Eu ia ter que ir atrás de uma. Mas, entendeu que esse insight mudou completamente o jogo pra mim? Beleza. Ainda assim, é um jogo diferente do que eu tava acostumado e tal. E eu comecei a ficar agoniado com aquilo, agoniado. Comecei a acionar várias pessoas. Tipo, cara, vou me movimentar. Vou pegar essa expertise que eu tenho, vou tentar vender consultoria, vou tentar ajudar negócio e tal. E nesse momento, eu não me posicionava como o cara do melhor funil do mundo. O funil que faz 6 e 7 toda semana no automático, sem depender de expert. Eu não tinha esse posicionamento. Porque eu manjo de muita coisa. Manjo de lançamento, manjo de webinário, manjo de estruturação de negócio, contratação, formação de equipe, um monte de coisa. Financeira, etc. Modelo de negócio, enfim. Agora, o que eu vou falar? Qual que é o meu mecanismo? O que eu vou falar de especial? Eu não consegui me posicionar, não consegui me encontrar no mundo. Eu comecei a acionar várias pessoas e tal, vários contatos que eu formei ao longo dos últimos anos, e novamente, se não fossem esses contatos, o que eu ia fazer da vida, né? Ia começar literalmente do zero, sozinho, dentro de casa, do quarto? Cara, complicado, né? Então, a gente foi construindo esses contatos ao longo dos anos, e um desses contatos que eu acionei foi o Guilherme. Um cara que eu conheci 4 anos atrás, adivinha, num grupo de network, o primeiro grupo de network que eu investi na vida, mas cada um seguiu o seu caminho. Ele foi fazer dropship de camiseta de time, se tornou um dos maiores do Brasil, se tornou o maior do Brasil nisso. Inclusive, vocês se encontraram no Hackathon lá em dezembro, né? E a gente se encontrou no Hackathon. Esse moleque, antes dos 20 anos, ele faturou mais de 1,5 milhão com camiseta de time. Bizarro. De cada 10 camisetas de time no Brasil, pelo menos 2 aí, as não originais pelo menos, 2 passaram na mão dele. E mais umas 4 na mão da Sagaz como um todo, que virou o maior network do Brasil de camiseta de time. Chegou um momento que ele pegou e falou, cara, eu vou expandir esse network para mais negócio. E ele saiu do ramo de camiseta de time, deixou para os sócios dele e foi fazer networking, que é um grande talento dele. Ele percebeu isso e foi atrás. É um talento muito especial. Aí já entramos em outro assunto que é realmente talento. Mas ele sempre foi um cara muito de execução, de inquietude. Ele fala assim, cara, eu percebi muito cedo na vida que se eu dependesse do sistema, eu tava ferrado. Então eu tinha que fazer o meu. Beleza. A gente se encontrou aonde? No Hackathon, aleatoriamente. Porque ele tava em outro evento no mesmo prédio, então, novamente, ambiência. Pô, o Hackathon não foi feito em qualquer evento, em qualquer ambiente. Foi feito ali no Sapiens, um ambiente muito brabo de networking, de negócios, de startup, de tudo. Eu entrei no elevador, ele tava saindo do elevador, ele me reconheceu, eu reconheci ele. Ele tava em outro evento, eu não sabia. Outro evento. Doideira. A gente se cumprimentou e tal, porque rolou uma conexão muito massa ali na hora. Beleza. A gente fez um network. Cara, ali eu vi ele dominando o network daquele evento. Eu, caraca, o moleque é brabo, porque eu fazia um networkingzinho ali pra mim de canto, mas eu não tinha a visão de transformar isso em negócios que ele tem. Ele falou, cara, já fechei negócio, que não sei o quê, peguei não sei quantos contatos, mostrou no Instagram cheio, caraca, eu peguei 2 ou 3 Instagram no máximo. O cara veio aqui com 50, cada um de um potencial cliente, um potencial parceiro, potencial fornecedor, alguma coisa, não sei. Caraca, que brabo, beleza. Continuei acompanhando ele online, e mais pra frente, quando veio esse momento de auge, de frustração, e novamente,
incomodação com a realidade atual, porque eu podia até me acomodar com o meu patrimônio, que é o que eu estava, de certa forma, mas por dentro eu tava inquieto, eu tava incomodado com a minha realidade. Incomodadíssimo de, pô, tô aqui parado, todo o potencial desperdiçado, tô aqui executando pouco, tô lento, tô devagar, tô numa cidade interior, tô isolado. Não, cara, tá errado. Isso me incomodava, essa incomodação que leva à ação. Quando eu acionei ele, ele falou, cara, pô, você tem que vir pra Recife, que não sei o que, conhecer a equipe, a gente saiu de 3 para 15 pessoas, pegamos um escritório, não sei o que, cara, se você é brabo, vem pra cá. Pegou no ego, né? É. Quer saber? Vou. Comprei a passagem pra 2 dias depois, porque daí como tinha um evento aqui, tinha um casamento pra ir e tal, eu não podia ir depois, ia ficar pra junho. Falei, cara, não. Esse é o tipo de Agora ou nunca. decisão que eu tenho que tomar agora, porque eu ia ter 3 semanas lá. E fui, cara. E olha a grana que vai. E eu, tipo assim, não tava entrando grana pra eu poder fazer uma loucura dessa. Fiz, não tô nem aí. Hoje eu posso dizer que todo o investimento que eu fiz nessa viagem se pagou já muito, só naqueles 3 semanas que eu fiquei ali, só de negócio que eu fiz, principalmente por eu começar a me mexer e tal. E o que que o Gui é hoje? Ele é o criador da Sagaz. E eu entrei como sócio da Sagaz, que é um dos melhores grupos de networking que eu tive o prazer de conhecer. Eu acompanhei a distância, desde dezembro até aqui, o evento presencial que eles fizeram em Recife, evento em São Paulo, evento no Rio de Janeiro, o movimento que eles criaram, Sagaz House que fizeram. E o que acontece? Todo mundo ali é jovem empresário, empreendedor, a maioria com menos de 21 anos. Temos os mentores, hoje nós somos 12 mentores, toda semana estão entrando mais mentores, e a gente está expandindo muito rápido, e são pessoas mais velhas, têm muitos resultados de negócio e tal, mas a maioria dos membros ali do grupo são galera nova de, no máximo, 21, 22 anos, dono de agência que entrou no grupo faturando 10k hoje, está faturando 150, com um contato que ele fez lá dentro, e mais uma mentoria que ele fechou de um outro membro do grupo, entendeu? Vários outros cases, vários outros cases que a gente tem. E tem gente rodando operação no leste europeu, tem gente rodando operação nos Estados Unidos, tem gente rodando operação na Amazon, tem gente rodando operação de camisa de time, tem gente rodando operação de e-commerce. A gente tem Arena Creators, que é uma área somente para influenciadores, onde a gente faz o intermédio. A gente tem os influenciadores, faz a negociação com eles, repassa pra galera, quando a galera tem interesse de fechar com o influenciador. Então, a gente criou um ecossistema ao redor da Sagaz que não só te dá acesso a pessoas, acesso a ambientes, acesso a conhecimento da prática, uma inteligência artificial que conhece todos os membros, conhece todos os conteúdos, você pode conversar com ela sobre todas as estratégias de qualquer pessoa lá dentro, como também te dá ferramentas e recursos dentro do ecossistema para o seu negócio. Mas como é que vocês estão colocando IA lá dentro? A IA hoje, ela atua principalmente conhecendo os membros e os conteúdos do membro. Hoje é a Sagaz Mind que a gente chama, né? Então ali, todas as reuniões que são feitas, cara, elas são com conteúdo de trincheira. Conteúdo tipo assim, o cara vai falar, cara, como eu escalei de 10 mil para 150 mil por mês na minha agência de tráfego pago. Ponto. O outro lá, como eu multipliquei 2 vezes a minha margem no meu negócio de e-commerce nos últimos 6 meses. Direto ao ponto. Eu, no meu caso, como eu estruturei o maior e melhor funil do mundo e tripliquei a empresa de tamanho no ano com esse único funil que roda no automático sem expert. Ali, 3 horas de conteúdo barretado no final com as pessoas do grupo que rodam esse tipo de funil. Eu abri para elas perguntarem, para fazer um hot seat. Marretei com soluções, eles abriram as dores deles específicas. Isso tudo fica gravado, a gente alimenta a AI. Cara, ela é um grande cérebro que conhece todas as estratégias na íntegra. Então é muito diferente você perguntar pro ChatGPT, como é que eu faço um webinário? E você perguntar pro Sagaz Mind, como é que eu faço um webinário? Ele vai dizer, o Turra faz assim, assim, assado, você tem que olhar pra isso, esse 80-20, foca nisso e faz assim. Foda. É muito diferente. Cara, e pra quem tá não só na experiência vendária, né, mas pessoal que curte eventos, você falou muito aqui de networking, de acesso. E como então vir num evento como esse aqui e fazer um bom networking? Como vir e fazer um bom networking? Caraca, uma pergunta muito boa que o Lisboa me fez, inclusive. Que ele falou, pô, você conversa muito, né? Caramba, mas eu sou mais fechadão e tal. Acho que muita gente se identifica com esse negócio de fechadão. E você mesmo falou que aprendeu muito de networking até com o próprio Gui, né? Nossa, então, se eu hoje converso e faço networking, o Gui faz muito mais, cara. É o Messi do network, né? Eu sou a revelação, ele tá começando, tá em treinamento. Mas eu faço meus contatos. A questão é, cara, acho que assim, o primeiro passo, querendo ou não, é legal você passar uma imagem boa. É legal, quebra uma barreira. Mas isso não é nem de longe o principal. O principal é, cara, são pessoas como nós. Como é que você chega numa pessoa que você nem conhece e, de repente, observa alguma coisa sobre a pessoa, puxa uma piadinha, comenta sobre o óculos, comenta sobre o cabelo, comenta sobre não sei o quê.
Ou se não tem assunto pra puxar, "Ô, mas vem cá, mas você faz o quê? Ô, mas vem cá, mas você da onde?" Pronto, abriu conversa, aí você vai. E realmente, se você for de coração interessado nas pessoas, independente de quem são, porque você não sabe se a pessoa é rica ou não, não importa. Você não sabe. Claro que você vai querer se aproximar de pessoas específicas, naturalmente, mas você não sabe o potencial daquela pessoa até você conversar com ela de fato. Você chegar e simplesmente conversar com ela naturalmente e abrir, e se demonstrar interessado nela, já é 90% do caminho, cara. 90%. Aí, beleza. Como que você faz isso? Com energia, cara. É tudo sobre energia. Conexão Intenção, com né? pessoas, intenção e energia. Tudo, 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 tudo. A energia que você coloca, né, em você. Aí vem PNL que você pode fazer, se você for realmente muito travado, porque tem pessoa no DISC, que é tipo totalmente SC. Ó, pessoa realmente bem introvertida, uma pessoa que tem muita dificuldade de se colocar nessa zona de, vou interagir e tal. Tudo bem. Olha pra PNL. Vai estudar sobre PNL, sobre como você pode montar um pré-frame mental para você se colocar em outro estado. Você faz isso no primeiro momento como um exercício. No começo é difícil. Depois de um tempo vira natural. Mas depois da primeira interação, da primeira amizade que você fez, o primeiro contato que você fez que valeu o ouro, chega uma hora que vira natural. Completamente natural. E a hora que você percebe os dividendos que isso traz, aí você vicia e não para mais. Perfeito. Cara, para finalizar aqui, então, quero que você deixe um recado para quem tá ouvindo. O pessoal também que tá assistindo pode deixar nos comentários aí os insights que teve com o Turra. Eu sei que muita gente deve estar explodindo a cabeça aí agora. O cara trouxe realmente os bastidores do que trouxe muito resultado para ele no digital. Então, eu quero aproveitar esse momento para você mandar um recado também e para você falar quem quiser te acessar, saber mais sobre o teu trabalho, como pode te encontrar aí. Com certeza. O recado é o seguinte. Meu primeiro mentor tinha 19 anos enquanto eu tinha 21. Ele não tinha nem faculdade enquanto eu tinha anos de estudo, anos de relação. Então pode ter certeza que tem gente muito menos qualificada que você, fazendo muito mais resultado que você. Se isso te incomoda, meu amigo, seja sagaz e corra atrás, se posicione, entre em contato, veja como é que você pode se aproximar dessas pessoas. Me siga no Instagram, @turrasagaz. Venha trocar uma ideia, porque assim, eu hoje ainda consigo, por exemplo, eu até faço uma proposta. Todo dia eu vou pegar 2 pessoas e vou selecionar para dizer o que eu faria no seu caso. Principalmente, claro, eu vou dar uma direcionada no conteúdo, principalmente pessoas que fazem já algum, ou estão de olho em fazer um funil com um expert, com um webinário, alguma coisa do tipo, funil de vendas. Não precisa ser para expert, pode ser para produto físico também, não importa. Vou direcionar para isso, mas beleza. Seja sagaz, corra atrás. Eu tô à disposição para isso. Eu tô colocando o meu tempo à disposição para isso, então não é desculpa de que falta recurso, falta acesso, entendeu? E é isso. Se isso te incomoda, você sabe o caminho, é só vir. Se isso não te incomoda, infelizmente esse papo não é pra você e tá tudo bem. Um dia a gente se vê, talvez na renda básica universal, mas eu não vou estar lá. Perfeito. Quero te agradecer então, cara. Se hoje eu tô aqui, é muito por causa de você também, que sempre apostou em mim, sempre me deu acesso. E ele mudou a minha vida, assim como ele pode mudar a sua, se você ir atrás dele aqui e trocar essa Um ideia. fato curioso sobre isso é que, nem devia falar isso, né? Mas eu liberei acesso a vários cursos e mentorias que eu comprei pro Zuko e para várias pessoas. O Zuko foi uma das únicas que executou. De todos que tiveram acesso, o Zuko foi uma das únicas que executou. Olha onde ele tá hoje. Tocando uma operação de 8 dígitos por ano, sendo o líder da comunidade. E meio que foi do nada, não vai dizer? Sim. Chegou um momento na sua vida que você acabou o caixa, não tinha mais como investir naquele negócio que você estava tentando há muitos meses. Deu um resultado muito bom no início, mas depois desandou ali por questões de briga de sociedade e tal, não sei o quê. E você ficou um tempão nesse limbo. Chegou um momento que acabou o caixa, você ficou perdido. Cara, o que eu faço? Falei, cara, eu se fosse você, em seu caso, eu olharia para a maior tecnologia do mundo, que é AI. Porque, cara, você sabendo isso aqui de AI, você sabe mais que todo mundo. Ponto. Já é o suficiente para você fazer uma carreira em cima disso. Pra você começar, né? Aí você começou. Não foi o quê? 1 ou 2 semanas depois o Alan começou a falar de AI? 2, 3 meses depois você mandou uma mensagem pra ele, ele ainda era pequeno, ainda tinha só o Eu tinha 3 podcast. pessoas na equipe, eu acho. E o podcast também, eu tinha quanto de audiência? Não tinha tanto, né? Não tinha. Você mandou mensagem pra ele e ele ainda era acessível o suficiente pra responder você. Normalmente ele te contratou. E ali foi o começo. Lógico, se você não chegasse junto com a atitude, você não ficava. Mas você chegou. E ao mesmo tempo que não foi por acaso, também meio que foi. Essa é a magia. Essa é a magia, o universo. É a magia do universo, a magia de você estar no lugar certo na hora certa, você se colocar. É você se expor, né? Exatamente. Você se expor, exato. Você botar a cara pra jogo. Pronto.
impossível acontece, né? Isso é ser sagaz e isso é ser lendário. Com essa a gente pode finalizar aqui hoje. Tamo junto, Tamo mano. junto, mano. Tamo Isso aí. junto sempre. E, galera, não tenham dúvida que ainda é só o começo. Isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Então, se você gostou, se inscreve, deixa o like aí, comenta também qual foi o maior insight que você teve no episódio de hoje. E é isso. Te vejo no próximo episódio. Continua aqui no Experiência Lendária, trazendo as melhores mentes aqui do evento. Até a próxima.